Boa noite, queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Convido a todos para o nosso devocional. Estão prontos? Estão prontos para o nosso devocional? Eu estou pronta já. Eu já estou pronta para esse devocional que todas as noites eu me apego com Deus, leio a Bíblia, leio alguma passagem da Bíblia e depois eu medito naquela palavra. E também ouço os louvores, né, que eu gosto muito. Os louvores nos dão muito ensinamento também. Os louvores tocam o nosso ser, né, toca a nossa alma. E aí nós nos apegamos mais a Deus, né? Vocês não reparem assim no meu estado, não? Hoje eu nem tive muito tempo de me arrumar, mas vou deixar assim mesmo, tá? Vamos lá então? Tá chovendo, né? A chuva tá caindo. E sempre quando a chuva cai, eu fico com aquela coisa que é o Senhor chorando, lágrimas, as lágrimas do Senhor caindo no mundo. Eu sempre fico assim pensando nisso, né? E aí fico me ajustando ao que está acontecendo, né? Mesmo com chuva ou sem chuva, assim, eu sempre procuro me ajustar ao que está acontecendo. E isso eu pego a Bíblia e aí vou me alimentando da palavra. Eu tenho esse costume, né? Eu me alimento da palavra e aí o Espírito Santo me fortalece. Porque às vezes a gente se sente enfraquecido, não é mesmo? A gente fica meio macambuzo, né? Como dizia meu pai, o papai dizia: o que tá vendo que você hoje tá macambuza? Porque e aí eu ficava assim quieta, olhando para ele. Mas é devido a tantas coisas que a gente passa e tem dia que a gente fica assim mesmo, meio macambuzo, né? Meio quieto, meio parado, meio triste, né? Com as coisas, com as consequências da vida. Mas é assim mesmo, a vida tem dessas coisas. Jesus viveu muitas tribulações enquanto ele esteve nessa terra como homem, né? Como homem, ele viveu muitas tribulações e ele sabe o quanto nós passamos, né? Também essas tribulações. E nós sabemos disso, né? Mais que ninguém, nós já estamos cientes que o mundo não é perfeito, não há perfeição no mundo, né? O único que é perfeito está no céu, que nós sabemos, né? É o juiz de todas as coisas, né? Ele é o grande juiz sobre cada coisa que acontece na vida do ser humano aqui na Terra, não é mesmo? Nós estamos aqui para atender os pedidos dele, para ouvir a palavra e nos encher do amor dele, né? Quando nós nos enchemos do amor dele, meu Deus do céu, nada mais separa a gente desse amor, porque ele transborda sobre nós, não é mesmo? Então vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês, para a nossa meditação, o livro de Lucas, lá no livro de número 22, número 22 de Lucas. Deixa eu ver se eu estou abrindo a página correta mesmo, porque às vezes o ventilador está ligado, e aí com o ventilador ligado, eu me perco, a Bíblia, a folhinha, né, que é bem fininha, né, vocês sabem que é bem fininha. Vamos lá, deixa eu me localizar aqui. Então é no livro de número 22, capítulo 22, versículo 61, tá certo? Versículo 61, bota aí no versículo 61. No livro de Lucas, no capítulo 22.
O capítulo 22, ele é bem grandinho, vem falando algumas coisas assim, vem falando sobre aquelas conspiração contra Jesus, lembra? Vem falando sobre essas coisas, e também fala sobre a ceia, né? Fala quem é maior que tudo, que é o nosso mestre, o Senhor que está no céu, né? Nosso Deus, e fala sobre as coisas que aconteceu lá no Getsemane. E aí houve a prisão de Jesus Cristo, né? Houve a negação de Pedro. E é aqui que eu quero chegar. Quando Pedro nega ao Senhor Jesus. Por falta de fé mesmo, né? Por falta de fé. E ele teve medo na época. Então, eu vou ler um versículo que diz, no versículo 61, fala assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. O Senhor Jesus estava então conversando com Pedro, eles estavam trocando ideias, né? E isso tudo diante da prisão de Jesus, daquelas coisas todas que aconteceu. E aí, Jesus olhou para Pedro, né? E falou para Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O que a gente pode falar sobre isso? Quando Deus fala, a palavra dele é cumprida, sempre se cumpre. Ele não falha nas suas palavras, naquilo que ele falou, né? Tudo que ele diz é cumprido, ele cumpre. Jesus, nós podemos ter a garantia que ele é a nossa força, que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele disse, em relação a algum caso, alguma coisa que esteja acontecendo na nossa vida, seja o que for. Por isso que nós devemos prestar atenção naquilo que ele diz, né? Pedro, ele ficou um pouco, como é que eu vou dizer? Ele teve um pouco de medo diante dos acontecimentos da época, e ele então negou realmente a Jesus, né? E Jesus já sabia, porque o Senhor Jesus, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe do que nós somos capazes, ele conhece um por um, nome por nome, personalidade por personalidade, sabe como é o seu caráter, se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa amorosa, se você é uma pessoa que cumpre com as suas obrigações, com os seus deveres, né? Ele conhece o nosso ser, ele conhece tudo em nós. Então, quando ele falou, quando houve o canto, quando houve o canto do galo, esse canto vem revelar o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, você entende? Assim, por exemplo, Jesus falou: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, né? Ainda que o galo cante, Pedro, ainda que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, esse canto mostra o olhar de Jesus para Pedro. Ele sabia que Pedro ia negar ele, né? E o que eu quero dizer? Que se Jesus não tivesse voltado o olhar para Pedro, visto o que estava acontecendo com ele, quanto a decisão dele, né, que aquilo que ele estava sentindo, ele não teria, Pedro não teria encontrado um caminho de volta. Você entende? Está conseguindo entender o que eu estou falando? Assim, quando o Senhor
Jesus ele fala, ele atua naquilo que ele falou. Ele pratica aquilo que ele falou. Você entende? Ele pratica o que ele falou, porque ele não faz, como é que eu vou dizer? Não faz a coisa sozinho, vamos dizer assim, né? Ele faz com a ajuda do Pai. Quem é o Pai? O Espírito Santo, né? Porque nós sabemos que existe uma triunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele faz com a ajuda do Pai, com a ajuda do Espírito Santo. E o que eu quero mostrar para você? Que tudo aquilo que ele faz, ele cumpre, porque ele consegue convencer, né? Ele consegue convencer um coração que está adverso com o que era antes, por medo, por fraqueza, por insegurança. Você entende? Então, o que você precisa ter aqui, você lendo esse versículo, você procurando entender esse versículo, é que o Senhor cumpre aquilo que Ele fala e te mostra. Isso faz você chorar, se arrepender muito do que fez, né? Das coisas que fez. Por exemplo, você fez uma coisa que Jesus sabia que você ia fazer aquilo de errado. Mas Ele falou com você através de um sonho, através de alguém, ou através de uma leitura, né? Da leitura da palavra dele, Ele falou com você, tentando abrir a sua mente, o seu olhar, o seu pensamento para o que iria acontecer se você fizer tal coisa, a suposição. Então, o que acontece? Se você, dentro da sua decisão, não crer naquilo que o Senhor Jesus está dando para você, querendo despertar você, abrir os seus olhos, fazer com que você vigie, você então vai negar Ele, estará negando aquilo que Ele falou. E aí quando você se volta a si, quando você volta e reconhece, você então fica entristecido. Há um sentimento de culpa. E aí você chora muito. Mesmo que você não queira, você chora. Porque o Espírito Santo, ele convence dos nossos erros. Ele convence a gente dos nossos pecados. Você entende? Ele convence. E aí, se você não buscar a palavra dele, não buscar se arrepender, não buscar se redimir diante do Senhor, então você não vai ser restaurado. Mas se você buscar se redimir, a estar com Ele e se arrepender daquilo que você fez, do seu erro, Ele vai restaurar toda a sua vida. Ele vai restaurar aquilo que foi perdido e vai fazer muito além do que foi perdido. Você entende? Porque Ele faz o impossível. E Ele pode fazer todas as coisas. E as coisas dele é de uma hora para outra. É de uma hora para outra. Porque o Senhor, Ele pensa, os pensamentos dele em relação a tempo é diferente do nosso. Nós somos muito imediatistas e queremos resolver logo as coisas. Mas o Senhor Jesus, Ele tem o tempo determinado dele e é o tempo que Ele sabe que vai dar certo ou não, que vai fluir maravilhas na vida da gente. Então é nesse tempo que Ele faz acontecer. Então você medite nesse capítulo, leia o capítulo todo, capítulo 2, todinho, capítulo 22, você lê o capítulo 22 todo, você vai entender mais quando você lê sobre tudo que houve. Se você puder ler o livro de Lucas todo, você leia, que aí vai ser melhor ainda, você vai ter mais compreensão quanto ao que se está dizendo.
Porque aí vem falando, né? Se você ler o livro todo, Lucas vem narrando todos os acontecimentos daquela época. E aí ele fala sobre a conspiração, né? Está aqui escrito no capítulo 22, né? Que era uma festa dos pães ázimos, né? Pães ázimos, é isso mesmo. Eu achei que eu tivesse falado errado a palavra. E também sobre a ceia do Senhor. Aí vem falando tudo. E fala quem é maior que tudo, né? E até chegar em Pedro, onde Pedro, então, ele, por fé enfraquecida, né? Ele então, ele negou a Deus, negou o Espírito de Deus, negou a Jesus, o nosso Deus, né? Ele negou, e aí isso é considerado um pecado para o Senhor Jesus, porque quem não está com ele não pertence a ele, não é dele, não é filho do Pai, do Espírito Santo de Deus. Quem não está com ele não é filho dele, mas quem está com ele é filho dele, e ele é capaz de restaurar a vida dessa pessoa, seja de quem for, pode ser do mais rico ao mais pobre. Ele é capaz de restaurar a vida daquele que pecou contra a palavra, né? Por isso ele fala para Pedro assim: ele fala assim, ó, diz assim: e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. E Pedro lembrou do que ele havia dito, né? Antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Aí vem falando para você entender melhor, diz assim: em poucos tempos, vendo o outro disse: tu és também deles? Mas Pedro disse: homem, não sou. Aí diz assim: e passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então o Senhor Jesus havia dito para ele: tudo que o Senhor fala se cumpre. Havia dito para ele que ele negaria a ele quando o galo cantasse. E o galo cantou e Pedro realmente negou. Depois, o Senhor Jesus fez ele lembrar-se do que aconteceu e ele então se arrependeu e caiu em lágrimas. Assim somos nós. Às vezes o Senhor fala de um jeito com a gente, através de um sonho, através de alguém, né? De um pastor, de um bispo, de uma missionária, ou de uma pessoa comum mesmo. E o Senhor envia uma pessoa comum para falar com a gente, para que a gente não faça tal coisa, né? E às vezes conversando com a pessoa, tô com vontade, eu vou fazer isso, isso e isso. E aí a pessoa diz: não faça isso, né? E isso é Deus falando, né? Às vezes Deus fala através de outras pessoas, então é preciso vigiar muito nisso, né? Porque o Senhor Jesus, ele é capaz de restaurar a nossa vida. Ele perdoa os nossos erros, aquele que se arrepende, e restaura a nossa vida, tá certo? Medite no livro de Lucas, leia o livro de Lucas. Se você não tiver coisa para ler o livro todo, pelo menos medite nesse versículo, tá? Do que a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor diz, ele cumpre, tá bom? Vocês não reparem o barulho que está chovendo? Está escutando o barulho? Então, o pingo da água na telha, né? Ela faz esse barulho aqui em casa, é terrível. Parece que está dentro de casa, né? Mas não é, lá fora. É terrível. Mas enfim, eu já expliquei uma vez sobre isso, né? Sobre essa telha. E não vou falar de novo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, que não neguem ao Senhor Jesus. Estejam firmes na fé, buscando na palavra, obedecendo, ouvindo o que o bispo fala, o que o pastor fala, né?
O que uma pessoa do Senhor traz para você. E aí você medita na palavra e faça aquilo de acordo com a vontade do Senhor. Nós devemos obedecer e fazer a vontade do Senhor. Por isso o Pai Nosso diz, que seja feita a sua vontade, né? A vontade de Deus. Tá certo? Boa noite para vocês, que Deus os abençoe grandemente. Não esqueça de fazer as orações, de agradecer a Deus por esse dia que passou, né? Para a noite que vem e o novo dia que virá amanhã. Que nós possamos acordar firmes, com saúde, felizes, né? Porque estamos respirando, né? O ar que respiramos, esse ar que respiramos é o próprio Deus nos enchendo da graça dele, né? Nos enchendo do amor dele. E aí nós respiramos esse ar e vivemos a vida de acordo com a condição de cada um, né? Porque cada um tem que buscar a sua própria vida em melhoria, né? Melhoria. Se você está uma vida um pouco mais atribulada, busque se encher do Espírito Santo, busque se encher de Deus, e se você se encher dele, você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida, tá certo? Boa noite para você, até amanhã. Eu gostaria muito que você compartilhasse, convidasse alguém para entrar para o nosso devocional, falasse, você já viu o vídeo da Elizabeth? Elizabeth, ela tem um canal no YouTube que ela vem fazer um devocional já desde o início desse ano. Você não gostaria de participar? Vamos participar, é bom pra gente, vai ser muito bom pra gente, a gente consegue desenvolver com ela. Eu quero dizer para vocês que eu não sou uma pessoa que é assim, eu sou uma... a gente não se deve ficar querendo se exaltar, né? Não, eu não quero exaltação, porque a exaltação é para o Senhor Jesus. Mas eu procuro estudar, né? Eu procuro fazer o melhor, né? Então, eu sou capelã, né? Sou capelã, sou evangelista e estou estudando para outras coisas, para o meu desenvolvimento espiritual. Então, eu não venho aqui falar as coisas de Deus só por falar. Eu venho falar as coisas de Deus porque é o conhecimento da palavra dele que me faz vir aqui, porque ele que me deu esse canal, não foi eu que busquei para esse canal. Eu nem sei como que eu consegui esse canal, você acredita? Eu tento lembrar, mas não sei. Mas o Senhor me trouxe para aqui. E se ele me trouxe para aqui, é porque ele quer que eu faça o ID dele através das redes sociais, levando a palavra dele para muitos lugares. E eu tenho certeza que você está me ouvindo, está me vendo agora nesse momento, há de reconhecer que só Deus é o Senhor, que sem Ele nada nós podemos fazer, tá certo? Boa noite para você, compartilhe a palavra, não esquece de convidar alguém, dá o seu likezinho aí, aperta que você vai estar ajudando o canal para me continuar aqui com vocês, tá certo? Boa noite então e até amanhã se Deus quiser. Tchau!